Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos estar estudando, recapitulando algumas coisinhas e trazendo bastante coisa nova aí. Consequências lá do estudo do átomo de Rutherford, ok? Então preste atenção que a aula de hoje ela é bem importante. Vamos começar falando um pouquinho de algo que já foi comentado quando eu comentei sobre os modelos atômicos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, eu gostaria de relembrar a questão do número de massa. O número de massa, letrinha A, lembre-se disso, tá? Tinha a fórmula ANP, Agência Nacional de Petróleo, né? Para você lembrar. O que queria dizer isso aqui? Que o número de massa, que nos dá aquela ideia, né, da massa de um átomo, não vai te trazer a massa, né, em si, mas dá uma ideia, é a soma dos nêutrons que estão lá dentro do núcleo com os prótons. Lembrando que isso aqui são partículas que estão lá dentro do núcleo do átomo. Por isso que o núcleo é positivo, porque lá tem os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não possuem carga. Como esses dois camaradinhas aqui juntos dão a maior parte da massa, lembrando que os elétrons, eles têm a massa praticamente insignificante, 1836 vezes menor do que a de um nêutron, de um próton, tá? Então é insignificante. Para a gente ter essa ideia da massa, a gente vai apenas somar a quantidade de nêutrons e prótons que um átomo tem no núcleo. Isso é muito importante a gente lembrar para o procedimento do que a gente vai fazer agora, ok? Presta atenção. Bom, como que a gente vai representar um elemento químico? Tá? E essa representação que eu vou mostrar agora, ela não serve para a tabela periódica. Quando você pegar uma tabela periódica, você tem que olhar a legenda da tabelinha periódica. Porque lá, o cara que fez a tabela vai colocar do modo que ele achar melhor. Aí vem a legendinha para te explicar. Mas isso aqui é se eu fosse descrever no meu caderno ali um átomo, e eu quero mostrar qual que é o número atômico, qual que é o número de massa dele. Tá? Então, como que é essa representação? Então, vamos colocar aqui, ó, a representação de um átomo. Então, eu vou colocar aqui um símbolo X. Tá? Isso aqui é qualquer átomo, ok? Vamos generalizar aí, tá bom? Então aqui vem o símbolo do meu elemento, e a gente sempre vai colocar na parte superior, tá? Não importa o lado que aparecer aqui, ok? Mas do lado superior vai trazer aqui para nós o número de massa, que nós acabamos de falar aqui, ó, soma de nêutrons mais prótons, por isso a importância da gente relembrar um pouquinho isso aí. E na parte inferior aqui vai vir o Z. O que é o Z? Lembra? Z é o seu número atômico. O número atômico é a mesma coisa que prótons, tá? Então, número atômico, prótons. Então, a quantidade de prótons que esse camarada tem vai vir aqui embaixo. Ó. Pode aparecer também aqui? Pode, tá? Pode aparecer os dois aqui, pode aparecer um aqui e o outro aqui. Né? Mas essa é a forma pela qual a gente representa um átomo. Mais tarde a gente vai ver que pode aparecer um outro negocinho aqui do lado, tá? Mas primeiro, vamos dar uma conferida como é que a gente pode resolver um exercício que tenha isso. Vem comigo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vou pegar aqui, agora sim, um elemento químico ali da tabela periódica. Vamos começar por um elemento conhecido aí. Vou pegar o sódio, tá? Sódio, massinha dele e o número atômico. Já aproveitando, né, a deixa, se ele tem número atômico 11, ele vai ter 11 prótons, isso aí, vai ter 11 prótons. E aqui está o número de massa. O que um exercício desse pode pedir? Ele pode pedir para a gente, tá, o seguinte, vai parecer estranho, mas acontece, o pessoal pede isso mesmo, olha só. Vai te pedir o número de massa, vai te pedir a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons que esse camarada tem, e por fim,
a quantidade de elétrons. Você deve estar pensando, poxa vida, mas é fácil. Já está dando aqui 2 os valores. Sim, mas é aquela questão. Você tem que saber o que é cada um, aonde está localizado cada um. Se você não lembrar que aqui é o número de massa e aqui é o número atômico, né, a quantidade de prótons, você já não resolve isso aqui. Agora, se você estiver bem antenado, você vai fazer isso aqui facinho, facinho. Olha só, você já vai tirar, famoso lá, Ctrl C, Ctrl V, pois é, lá, ó. Você vai copiar aqui, ó, por ali, ó. Seu número de massa, está lá em cima, né, de acordo com a representação que eu mostrei ali. Quantidade de prótons, ela vai vir embaixo, ó. E aí? E para descobrir nêutrons? Lembra que eu falei lá no início a questão da fórmula? Nós tínhamos lá a Agência Nacional de Petróleo, lá, ó. Se eu estou querendo descobrir a quantidade de nêutrons, o que eu tenho que fazer? Você vai isolar nêutrons. Então você vai passar prótons para lá, ó. Prótons está somando, passa para lá subtraindo. Então você vai ter que a massa menos a quantidade de prótons é a quantidade de nêutrons. Mas olha que bacana. Se você fizer desse jeitinho que está aqui, ó, número de massa primeiro, depois prótons, para descobrir nêutrons, ó, nêutrons não é a massa menos prótons? O que você vai fazer aqui? Uma continha de menos. Já vai te dar ali a quantidade de prótons, de nêutrons. Então aqui você vai ter 12. Olha só. Mas assim já sai pronto? Já sai pronto. Ah, professor, já sei. É aqui que vai ficar difícil, né? Sempre na química tem alguma coisa que deixa difícil. Deve ser os elétrons, né? A quantidade de elétrons. Será que é difícil achar o número de elétrons aqui? Ah, olha só. Aqui, gente, não está aparecendo nenhum sinal de carga. Poderia aparecer assim, ó, positivo, mais alguma coisa, por exemplo, mais 1. Poderia aparecer aqui, menos 1, menos 2, que seria um sinal de carga. Como não tem carga, olha lá, não tem carga nenhuma, você não está observando carga nenhuma, a gente fala que esse átomo é um átomo neutro. Não confunda com nêutron. Nêutron é uma partícula subatômica que não tem carga. Aqui o átomo é neutro, ok? O que significa um átomo neutro? Que ele tem a mesma quantidade de partículas positivas, ou seja, prótons, e negativas, os elétrons, tá? Então, se ele não tem carguinha nenhuma, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ou seja, 11, tá? Nesse caso aqui, então, ó, a gente tem um átomo neutro, ok? Número de prótons igual a elétrons, bom? Então guarde bem isso. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, você tem um átomo neutro. Não apareceu carga, é dessa maneira que você vai fazer. Um dos grandes erros que as pessoas acabam cometendo, ou comentar, é falar assim, o átomo neutro ele não tem carga positiva, não tem carga negativa. Ele tem sim, porque senão ele não é um átomo, né? Ele tem que ter carga positiva, que é quem? Os prótons. Tem a carga negativa, que são os elétrons que dão essa carga. Então, ele é dotado de partículas com carga positiva, partículas com carga negativa, mas é em igual quantidade. Portanto, a gente chega a uma neutralidade, ok? Se torna, então, um átomo neutro. O interessante disso aqui é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos. Pois é, a gente consegue ter uma ideia legal do que é isóbaro, do que é isótopo, do que é isótono, com esse esqueminha aqui também, você vê? Esqueminha simples, mas que vai salvar a sua vida ali no dia de prova, hein? Presta atenção aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre esses camaradinhos aqui, ó. Isótopos. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse P aqui, ó, e vou marcar ele. Por que, professor, que você marcou aquilo ali? O que é um isótopo? Isótopos são compostos, né, químicos ali, substâncias químicas que possuem o quê? O mesmo número de prótons. Então, são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. Então, tá? Nesse caso aqui, ó, possuem o mesmo número de prótons.
Então são substâncias que possuem o mesmo número de prótons. Mas veja só, os elementos químicos eles são caracterizados exatamente pela quantidade de prótons que ele tem no núcleo. O hidrogênio tem um único próton no núcleo. Se tiver 2 prótons no núcleo, não é mais hidrogênio. Não existe hidrogênio com 2 prótons no núcleo. Aí passaria a ser quem? O hélio. Se tiver 3 prótons no núcleo, não é mais nem o hélio. Agora é o lítio. Tá? Então, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo, é o que dá a identidade para o átomo. Okay? O hidrogênio só é hidrogênio porque ele tem um único próton no núcleo. Tá bom? Então, o que acontece? Os isótopos, eles sempre vão ser átomos da mesma espécie. Ok? Nunca vou ter isótopo, por exemplo, de oxigênio com nitrogênio, porque as quantidades de prótons são diferentes. Mas um caso legal são esses camaradinhos aqui, ó. Esse hidrogeninho aqui, esse daqui e esse daqui. Tá? Esse camarada aqui, que a gente chama aí de prótio, esse, o famoso deutério, e esse aqui, o trítio. Algumas literaturas aí traz como tritério também, tá bom? Repara aqui, ó, todos eles são hidrogênio, ok? Porque é aquilo que eu falei, para ser isótopo tem que ter a mesma quantidade de prótons. Se tem a mesma quantidade de prótons, tem que obrigatoriamente ser o mesmo elemento, tá bom? Vamos fazer aquele exercício que a gente fez agora há pouco aqui, ó. Se eu for pegar a massa dele, ó, o número de massa dele, sempre maior lá, ó, 1. A quantidade de prótons, né, sempre que está embaixo, tá? Nesse caso, 1 também. A quantidade de nêutrons, lembra lá, ó, massa menos prótons, vai dar 0. Mas deu 0? Sim. Tá? Porque imagina comigo, você tem um único próton no núcleo. Tá? Qual a necessidade lá de ter um nêutron? Para minimizar a repulsão de quem com que? Então não há necessidade. Tá? Esse camaradinho aqui, 96% do hidrogênio que existe na natureza está na forma de prótio. É a forma mais comum que você vai encontrar aí do hidrogênio. Já o deutério, olha a diferença que existe aqui. Ó. O número de massa dele agora é 2. Ó. Tá? Quantidade de prótons vai permanecer 1. Porém, nêutrons agora ele passa a ter 1. Ok? 3% do hidrogênio encontrado na natureza é esse camarada. Você vê que a proporção é menor, bem menor. Por quê? Porque ter esse neutrinho aqui já torna esse camarada instável. Mas existe. E o trítio, tá? Ficou famoso pelo filme lá do Homem-Aranha. Né? O trítio, ele é a mesma coisa. Ó. O número de massa dele é 3. A quantidade de prótons é 1. E a quantidade de nêutrons vai ser 2. Ok? 1% do hidrogênio existente no planeta Terra é desse camarada aqui. Tá bom? Repara que ele tem 2 nêutrons, então ele se torna mais instável ainda, portanto, a quantidade dele aí na natureza é menor. O que esses camaradas têm em comum? Mesma quantidade de prótons. Ok? Então é isso que torna eles isótopos. Então, isótopos, mesmo número de prótons. Ok? Agora, vem comigo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesses camaradas aqui, ó. Aqui eu vou, de propósito, aumentar a letra aqui para a gente poder ter uma noção. Isóbaros. Eu destaquei esse A aqui, ó. Por quê? A é número de massa. Então, o que esses camaradas vão ter igual agora? O número de massa. Ok? Então, eles possuem o mesmo número de massa. Ok? Um exemplo aí que a gente pode passar é o carbono 14, juntamente aqui com o nitrogênio, tá bom? Se a gente fosse tirar da mesma forma que a gente fez ali, ó, número de massa desse camarada, 14, número de massa desse camarada, 14.
Se eu for pegar agora quantidade de prótons desse aqui, 6. Quantidade de prótons desse aqui, 7. Quer verificar nêutrons? Nêutrons desse camarada aqui, 6 para 14, vai dar 8. Se eu pegar aqui, quantidade de nêutrons, 14 para 7, 7. O que esses camaradas aqui vão ter de igual? Número de massa. Mas repara, próton é diferente, nêutron é diferente. Então, isóbaro, mesmo número de massa. Tá bom? Temos mais um tipo aqui. Ó, isoto. Dá uma destacada de novo aqui, ó. Você viu como fica fácil para lembrar quem é quem? Ó, isótonos, N. Adivinha o que ele vai ter de igual? Isso aí mesmo. Possui a mesma quantidade de nêutrons. Tá? Então, vai ter a mesma quantidade de nêutrons. É isso que vai caracterizar. Tá bom? Vamos pegar um exemplo desse camarada aí também? O berílio, ok? Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 10. E nós vamos lá pegar o boro, ok? O boro, que vai ser 5 e 11, tá bom? Se a gente for observar aqui agora, fazendo o mesmo esquema que a gente estava fazendo até agora, ó, número de massa, lá de cima, 10, esse aqui, 11. Quantidade de prótons, berílio, 4. Quantidade de prótons, boro, 5. Tá? Se a gente for pegar aqui a quantidade de nêutrons agora, ó, dá 6. Quantidade de nêutrons vai dar 6. O que a gente observa aqui que é igual? Quantidade de nêutrons. Ok? Tá aí, ó. Então a gente chama esse camarada de isótono. Tem a mesma quantidade de nêutrons. Beleza? Para a gente já encaminhar finalmente a aula, é interessante a gente saber um pouquinho agora sobre íons. Tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre a questão dos íons. Então o que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Tá? Guarde bem isso. Então, os íons, o que eles são? Átomos, tá? Que perderam ou ganharam elétrons. E aí vem a questão. Se eu ganhar, eu vou formar uma coisa, se eu perder, eu vou formar outra, tá? Então, aqueles camaradas que vão perder elétrons, a gente chama eles de cátions. Então, cátions, ocorre o quê? Ocorre, né, no caso, né, são aqueles átomos que perderam elétrons. Se eu estou perdendo elétrons, veja bem, elétron é negativo. Se eu estou perdendo o que é negativo, eu fico positivo. Não confunda isso, tá? Eu estou perdendo elétrons, eu vou ficar positivo. Perde, você perdeu o que é negativo, você fica positivo. Tá bom? Então, os cátions, eles perderam elétrons e vão ficar com carga positiva. Tá bom? E se você pegar ali um ânion, o que é o ânion? O ânion vão ser os átomos que de maneira contrária aqui ganharam elétrons. Agora veja bem, se eu estou ganhando o que é negativo, eu vou ficar como? Eu vou ficar negativo, eu estou ganhando o que é negativo, ganhando carga negativa, eu fico negativo. Então, o ânion, ele é negativo. Cátion, positivo, tá? Vamos ver um exemplo dentro dos exercícios que a gente está fazendo até agora, tá bom?
Então, preste atenção aqui. Vamos pegar, por exemplo, o cálcio, tá? Tá lá a massa dele, a quantidade de prótons que esse camarada vai ter lá no núcleo. E nós vamos colocar aqui agora, ó, uma carga. Aí você fala, nossa, eu sabia, estava fácil, mas agora, ó, vai complicar. Será? Vamos fazer aquele mesmo exercício, mas agora, ó, com uma carguinha. Como é que vai ficar? Vamos lá, ó, número de massa, quantidade de prótons, quantidade de nêutrons, quantidade de elétrons. Qual que vai ser o número de massa? Vai mudar essa carga? Não, gente. Aqui eu estou perdendo, mostrando aqui, ó, lembra, ó, cátion ficou positivo, perdeu elétron. Essa carga mais 2 só tem um significado para mim aqui, que o camarada ficou positivo porque perdeu elétron, perdeu o que é negativo, perdeu quantos? 2. Por isso que ele ficou com 2 cargas ali positivas, tá? Lembra que antes de perder, ele era neutro, tinha o mesmo número de prótons e elétrons. Aí ele me perde, né, os elétrons, vai ficar mais prótons, obviamente ele fica positivo, tá bom? Olha só, vamos lá. Então, não vai mexer com o número de massa. Lembra que o número de massa é nêutrons mais prótons, não tem nada a ver com elétrons. Permanece 40. Quantidade de prótons permanece 20, fica a mesma coisa. E nêutrons? Mesma coisa, não vai ter problema nenhum, subtrai aqui 20. A única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons. Aí pensa comigo, se eu não tivesse essa carga, eu seria um átomo neutro. O que era o átomo neutro? Próton igual a elétron. Então eu teria 20 prótons, 20 elétrons. Porém, eu perdi, então essa carguinha positiva aqui está mostrando para mim que eu perdi 2 elétrons. Tá? Então perdeu 2 elétrons. Se não tivesse, 20 prótons, 20 elétrons. Como eu perdi 2, em vez de ter 20 elétrons, eu vou ter 18. Ok? Tá entendido isso aqui? Tá, professor? E o ânion? Como é que vai ficar o ânion? O ânion ele vai ficar o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar o nitrogênio, tá? Olha lá, ó, 14, 7, só que, ó, menos 3, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vai ter, mesma coisa, massa, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e eu quero a quantidade de elétrons. Qual que é o número de massa? Volto a frisar, não vai mudar em nada, porque você está com aquela carguinha mexendo apenas com elétrons. Então, número de massa permanece o valor superior. Quantidade de prótons, que é o número atômico, está aqui embaixo. Você quer saber nêutrons? Subtrai. E elétrons? Se não tivesse nada, né, não aparece isso aqui, eu teria prótons igual a elétrons. Ou seja, 7 prótons, 7 elétrons. Porém, apareceu menos 3. O que é o menos? Menos significa que eu ganhei o que é negativo, ganhei elétrons. Então, aqui eu ganhei. Ganhei o quê? 3 elétrons. Então, eu fiquei com 3 elétrons a mais. Se fosse nêutron, era para ter 7, porque eu teria 7 prótons, 7 elétrons. Só que o que aconteceu? Eu ganhei 3. Então, se era para ter 7 e eu ganhei mais 3, eu passei a ficar com 10 elétrons. Tá? Então, é dessa forma que a gente observa a questão dos íons. Tá? Então, não esqueça o íon positivo chamado de cátion, onde há perda de elétrons. Quando ele, né, é chamado de ânion, é porque ele ganhou elétron e passa a ser uma partícula com carga negativa. Tá? O modo de se fazer sempre é dessa forma. Lembrando que quando não tem carga, prótons é igual a elétrons. Se tiver uma carguinha positiva, perdeu, vê o tanto que perdeu e tira. Se tiver a carga negativa, ganhou. Vê o quanto que ele ganhou e você vai colocar aqui. Ok? Espero que você tenha gostado da aula que nós fizemos agora. Se tiver alguma dúvida, assista novamente a aula, pausa, faz as anotações que com certeza você vai ter um grande aprendizado. Um abração a todos.